Infelizmente, no último fim de semana, uma criança de apenas 9 anos de idade perdeu a vida enquanto se banhava, né? Nadava no Lago das Brisas, que fica ali no fundo do setor Hermosa. E olha, pessoal, os cuidados são muitos, né? Principalmente com crianças e água. Eu estou aqui agora no Corpo de Bombeiros para falar com o Tenente Edson. E aí, Tenente, são muitos os cuidados, né? Primeiramente, criança e água é algo bem perigoso, né? Sim, a gente sempre orienta, né, principalmente os pais, quando se trata de crianças, o cuidado que deve ser aumentado com essas crianças. E os locais também de banho, né? A gente tem aqui alguns locais apropriados para fazer uso desses lagos e rios, né? A gente orienta a demarcação daquela área de banhista. Quando a gente está trabalhando com guarda-vidas, a gente sempre está fazendo um trabalho preventivo. Então os pais, né, as crianças, os adolescentes, né, a população de forma geral deve observar esses detalhes, porque faz toda a diferença. Local inapropriado para banho, local sem ninguém observando, isso é um risco muito grande e acontece esse tipo de tragédia que aconteceu, né? Ou seja, ali não tem nenhum salva-vidas, né? Mesmo se a criança na companhia dos pais, porventura vir a afogar, esse pai também pode afogar também, porque além de ser uma água muito escura, né, água funda também. Sim, a gente sabe que não é todos os lugares que vai ter guarda-vida, né? O Corpo de Bombeiros, tanto os guarda-vidas da Prefeitura, não consegue estar em todos os locais. Por exemplo, tem fazendas, propriedades privadas, que tem rios, ribeirões, né? Onde as crianças gostam de estar utilizando aquele local para recreação. A gente sempre orienta que, se não tiver um profissional específico, tenha uma supervisão de um adulto, porque mesmo o adulto fora da água, ele consegue lançar uma vara, consegue lançar uma corda, deixar sempre próximo a isso, ao invés de entrar lá dentro para tentar resgatar, utilizar um meio de fortuna para poder fazer esse resgate. Então, é nesse aspecto que eu falo que é importante a supervisão de um adulto, de uma pessoa mais responsável, para poder evitar evitar ou minimizar os riscos que acontecem dentro desses meios líquidos aí que a gente vê. A gente vê os números crescendo, os números sempre altos de afogamento. É uma causa de morte muito prevalente em nossa sociedade. Então a gente não cansa de alertar, mas infelizmente ainda a gente vê acontecendo esse tipo de tragédia. E como se diz, os pais, né, pai, mãe, o responsável, ficar sempre atento, porque a criança é muito levada, né? Criança, num piscar de olhos, acontece uma tragédia, como aconteceu nessa. A gente sabe que essa criança não estava na companhia dos responsáveis, né? Quem até viu foram os vizinhos, né, amigos ali presentes. Então, mais uma vez, vale reforçar que criança tem que ter muito cuidado com elas. Sim, a gente percebe, a gente já se deparou com situações, até mesmo em clubes, em locais assim, com a água bem controlada, água rasa, crianças na presença dos pais, que às vezes se distrai por alguns segundos, né? Assim, uma coisa que acontece, a criança se afoga ali, já aconteceu tragédia nesse sentido, porque para um afogamento acontecer, basta 1 minuto, 2 minutos de desatenção. Então é muito rápido, é muito iminente aquele perigo ali, é muito perigoso mesmo. Então a gente aconselha que os pais, quando for levar suas crianças a qualquer tipo de ambiente aquático, né? Tanto para recreação ou para trabalho que seja, tome cuidado, fiquem atentos, não esqueçam do colete salva-vidas, é um material importantíssimo, fundamental para utilizar, mesmo estando no barranco. A gente vê pescarias aí que os pais às vezes levam os filhos para poder estar naquele momento ali de recreação, pescando junto com os pais. Não coloca o colete salva-vida, mesmo no barranco. Acontece da criança cair, o pai está distraído ali, conversando, às vezes no celular. A criança cai, quando você vê, cadê? 5 minutinhos, a tragédia está acontecida. Então a gente sabe que às vezes não é culpa dos pais, infelizmente são situações que acontecem, mas é importante a prevenção. Então a gente fala, onde a prevenção falha é onde os acidentes acontecem. Então se previne, utilize o colete salva-vidas, se acontecer uma questão de cair ou de nadar, a criança vai estar bem mais segura. E esse lago, né, Tenente, é uma preservação ambiental, é proibido nadar ali, né? Ele é como se fosse um lago JK, né? O lago de Ecuí, que não é para nadar, pessoal, é simplesmente para a gente ir, né, prestigiar, ver a natureza. E a gente até viu, né, segundo os moradores lá próximos, que as pessoas vão, ligam o carro de som, acendem churrasqueira. Então, mais um erro, né, Tenente? Mais um erro. A gente, ano passado, ano 2016, 2017, volta e meia a gente vê acidentes nesses lagos aqui da cidade. Já aconteceu no lago JK, aconteceu no lago de Ecuí. São locais inapropriados para banho. O fundo ele é muito arenoso, é perigoso, é difícil de você entrar ali dentro. Existe alguns riscos de galhada, de situações que inapropria aquele local para uso recreativo, de banho mesmo. Então a gente a prefeitura ela vem embelezando a cidade com muita competência, traz para a nossa sociedade um ambiente melhor. Mas as pessoas têm que ter a consciência de não utilizar aquele local
não para entrar, não para tomar banho, né? E sim para contemplar a natureza. Então a gente realmente volta a falar do perigo, do risco. Não deixem suas crianças, não deixem seus filhos, adulto, dê o exemplo, independente se bebeu, se não bebeu, não é justificativa, não entre nesses locais que não são apropriados para banho. Tem o Lago Bom Sucesso, tem a área demarcada de banhista, tem os guarda-vidas que estão fazendo um ótimo trabalho lá. A gente percebe que não tem acidente lá já tem algum tempo, porque existe um trabalho preventivo. Então quer tomar banho, quer usar, gosta de um rio, gosta de um lago, vai para o local apropriado. E sem falar que lá também não paga nada para entrar, né? Não paga nada, a gente está indo no carnaval agora, nós vamos ter uma operação específica voltada para o lago apropriado para banho, que é o Lago Bom Sucesso, na área delimitada. Então as pessoas que quiserem se refrescar, gostam desse tipo de local para lazer, vai para o local apropriado, lá vai ter supervisão de guarda-vidas. Lembrando que mesmo existindo guarda-vida, os pais, que a responsabilidade não transfere para o guarda-vida. Os pais têm que ficar atentos porque também corre risco. Todo lugar que você entrou na água é muito perigoso. Então, mesmo que tenha todo aquele aparato de segurança, é importante que os pais não percam o foco nas suas crianças. São os pais que são responsáveis. A gente dá um apoio, dá a segurança, a prevenção, mas os pais, lembrando que sempre são os responsáveis principais. Pois é, está chegando uma época agora, né? O carnaval, muitos fazem esse carnaval antecipado, né? E o cuidado continua, não só com as crianças, que a gente sabe que é bastante corajosas, né? Encaram a água de boa, mas também os adultos que ali, né, tomam uma bebida alcoólica e vai brincar com a água, né? Exatamente. A gente tem uma estatística, tanto a nível nacional quanto estadual, que a gente vê que os maiores índices de afogamento é de adultos, de jovens adultos, de 23, 24 anos a 30 e poucos anos de idade, 32 anos de idade. Essa é a faixa etária de maiores acidentes. E homens, está relacionado aqui, principalmente a coragem, ao uso de bebida alcoólica, aquele ímpeto da juventude, de achar que dá conta de atravessar um rio, lutar contra a correnteza, nadar contra a correnteza. Então acontece os acidentes nesses locais, principalmente com esse público. Então assim, a gente volta a lembrar, né? Nesse momento de carnaval, é um momento que o pessoal exagera um pouco mais, tem os feriados, está um pouco mais relaxado, e a gente sempre orienta para evitar que esse período aí de tranquilidade, de relaxamento, né, de feriado, se transforme num período trágico. Então vamos alertar a população vamos tomar consciência, mais um momento de abrir os olhos e ter mais vigilância com relação ao perigo, né, das águas. Certo, Tenente, obrigada pelas informações. E é isso aí, né, pessoal? Infelizmente, essa criança de 9 anos perdeu a vida, né, se aventurando nesse lago. E fica aí o alerta a todos que vai participar, né, desse carnaval lá no Lago Bom Sucesso. Todo cuidado é pouco, com criança, com água, com adulto também. Então, fiquem alertos, fiquem espertos.